Boa noite. PS e PC avançaram sozinhos com a regionalização. Quando chegou o momento do voto na sala, além dos deputados socialistas e comunistas, só estava Jorge Ferreira, do PP. E mesmo ele, apenas para votar contra. Pouco faltava para as 10h15 da noite, quando o vice-presidente da bancada Façam social-democrata silêncio, veio ao hemiciclo explicar as razões para a ausência do seu partido. Peço a palavra para uma interpelação à mesa. Faça favor. Era para comunicar a Vossa Excelência, Sr. Presidente, em nome do respeito que devemos a esta Assembleia, que consideramos a votação que vai seguir-se um ato gratuito e provocatório. E por isso mesmo, o Grupo Parlamentar do PSD deliberou por unanimidade não participar nas votações que se seguem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Logo depois, Almeida Santos considerou existir quórum e deu início à votação. Vamos passar então à votação do projeto de lei número 136/7, da autoria de deputados do Partido Socialista, que altera a Lei Quadro das Regiões Administrativas. Estamos em condições de votar. Votos contra? Faz favor de sentar-se. Levantou-se Jorge Ferreira, Abstenções? do PP. Votos a favor, façam favor de se levantar. O projeto de lei 136/7 foi aprovado com os votos convergentes do PS, do PCP e do Partido Ecologista Os Verdes e com o voto contra do Sr. Deputado Jorge Ferreira, do CDS-PP. Na última meia hora do debate, o que esteve no centro das atenções não foi a regionalização. Em vez disso, os partidos discutiram se as propostas do PS e do PCP deveriam ou não ser hoje votadas. Aceitem, sobretudo, a responsabilidade perante os portugueses de não bloquear mais o início do processo de regionalização e não bloquear nunca mais os trabalhos da revisão constitucional para a modernização do sistema político português. Ao PSD, portanto, esta é a nossa resposta. O PS defende consultas populares diretas no processo de institucionalização em concreto das regiões. E o PP está preocupado em poder ter uma ilação nacional objetiva do resultado desses referendos. Esta questão fundamental é pertinente, Sr. Deputado Manuel Monteiro. E porque é pertinente, a única forma institucional responsável é amadurecer o debate na revisão constitucional, consolidar o modelo constitucional do referendo e depois podermos, em consequência, concretizar as perguntas que dele naturalmente derivarão. O Partido Popular, aqui, ao longo do dia, pediu apenas uma resposta muito simples a uma pergunta muito simples. Os senhores assumem ou não assumem o compromisso de que, durante e após a revisão constitucional, se trabalhará para que seja colocada uma questão de âmbito nacional nos referendos que os senhores querem fazer. E os senhores não deram essa resposta. Como aqui já foi provado e nunca desmentido, o projeto, mesmo o projeto do PS, não pode ser aprovado, porque tem inconstitucionalidades já aqui claramente enunciadas. E mesmo a questão dos referendos nacionais, dos referendos regionais, só pode ser consagrada depois da prévia revisão constitucional. Ou seja, é um ato gratuito e provocatório exigir hoje uma votação que não devia acontecer. O Partido Popular, uma vez que não viu nesta Assembleia qualquer disponibilidade para alterar a situação, comunica que abandona agora mesmo este debate. Essa tentativa de bloquear o processo de regionalização é a defesa do centralismo no nosso país. Essa tentativa de bloquear o processo de regionalização é a defesa ou o impedimento do aprofundamento da democracia no nosso país. Essa tentativa de bloquear o processo de regionalização visa impedir que se criem melhores condições no nosso país para que possa haver um desenvolvimento económico regionalmente equilibrado que combata as assimetrias regionais. Permita-me, Sr. Presidente, que através da mesa interrogue o Presidente
Presidente do Grupo Parlamentar do PSD, perguntando-lhe se, depois da interrupção, voltam à sala para participar na votação na Assembleia da República. O Grupo Parlamentar decidirá em conformidade e decidirá logo que o intervalo seja registado. Depois disto, o PSD suspende a sua presença na Comissão de Revisão Constitucional e assim se manterá até o Partido Socialista aceitar o referendo sobre a regionalização na Lei Fundamental. O anúncio foi feito por Marcelo Rebelo de Sousa ao fim da noite. O Partido Social Democrata, desde já, decide suspender a participação dos seus deputados na Comissão Eventual de Revisão Constitucional. Esta suspensão permanecerá até que o Partido Socialista aceite a introdução do referendo nacional sobre a regionalização na Constituição da República Portuguesa. Tudo por uma questão de princípio. Assim define Marcelo Rebelo de Sousa a posição do PSD de suspender a participação do partido na Comissão de Revisão Constitucional. E Marcelo justifica: a criação de regiões é uma questão que diz respeito a cada português, seja ele de que partido for. Não há mais referendo nem menos referendo. Ou há referendo nacional ou não há. Diz o Sr. Engenheiro António Guterres, a este respeito, que quem tudo quer, tudo perde. Entende o Partido Social Democrata que hoje quem perdeu foram os portugueses. O Partido Social Democrata responsabiliza o Partido Socialista por este golpe jurídico e político de querer a regionalização nas costas dos portugueses. Mesmo assim, o líder do PSD está convencido que os socialistas vão dar o dito pelo não dito. Pode demorar mais ou menos tempo, mas o Partido Socialista vai acabar por ter de aceitar o referendo nacional sobre regionalização. E ponto final, para já por parte do PSD, nem um passo atrás. Arrogância e intolerância, responde o PS. Para Francisco Assis, o PSD está a pôr em causa a resolução de importantes questões de regime. O PSD está a assumir claramente uma postura antidemocrática, está a demonstrar arrogância e intolerância que são verdadeiramente inaceitáveis e está a demonstrar ao país que não está disposto a dar um contributo que nesta matéria é decisivo para que se aprofunde e modernize o sistema político português. Grandes reformas que todos temos consciência de que são necessárias, reformas do ponto de vista eleitoral, reformas do ponto de vista do aperfeiçoamento do sistema político, reforma do ponto de vista da extensão das possibilidades referendárias, ficarão postas em causa se o PSD persistir nesta obstinada teimosia que é completamente inaceitável à luz de uma visão democrática das instituições e do regime. Resta agora saber se, sem revisão constitucional, o PS pode fazer os referendos regionais que anuncia. Francisco Assis diz que, se não puder ser com referendos regionais, o PS usará as formas de consulta às assembleias municipais já previstas na lei. Do dia fica também a polémica levantada pela Capital na primeira página. O jornal avançava com a ideia de que Mário Soares defende o referendo. Uma notícia que não agradou a Guterres. Intransigente rumo à regionalização. António Guterres diz que, em matéria de negociações com o PSD, já fez tudo o que tinha a fazer. O PSD pôs-se, como sabem, numa posição de tudo ou nada. Ou é como o PSD quer tudo, ou então o PSD não aceita nada. Quem se põe numa posição de tudo ou nada, acaba por ter nada. Visto que é necessário que as pessoas compreendam que a vida política não pode reger-se por birras, por caprichos, por ultimátumos, tem que se reger pela capacidade das pessoas seriamente dialogarem e procurarem aproximar posições. Foi o que tentei fazer, não consegui, paciência. Agora, cada um assume as suas responsabilidades. Na audiência semanal com Jorge Sampaio, Guterres garante que a regionalização não foi assunto de conversa. Mas o primeiro-ministro já tinha lido as últimas notícias. A Capital dava conta esta tarde de um almoço entre Mário Soares e Marcelo Rebelo de Sousa. No encontro, o ex-presidente da República ter-se manifestado contra a regionalização do PS e defendido um referendo nacional. Em nota às redações, Marcelo já desmentiu na íntegra a eventual conversa. Quanto a Guterres, não comenta boatos. Eu devo dizer que não comento boatos que surjam em jornais sobre almoços entre personalidades políticas.
E devo dizer, O Presidente já manifestou a sua posição contra... Devo dizer, aliás, com grande satisfação, não me recordo de nenhuma vez nenhum almoço que eu próprio tenha tido, seja com quem for, tenha vindo nos jornais. Nessa matéria, recordo-me apenas de ter feito campanha pelo Dr. Mário Soares, como candidato a Presidente da República, defendendo fortemente a regionalização e, em particular, na minha região. Obrigado. A resposta às reservas de Soares. Mais autoestradas sem portagens é a promessa do Governo. Um investimento de 140 milhões de contos em novas infraestruturas viárias, anunciado por João Cravinho. No norte vão ser construídos mais 120 quilómetros e na região oeste mais 100. Uma promessa feita na posse da nova administração da Junta Autónoma das Estradas. Maranha das Neves é o novo presidente, sucede a Rangel de Lima. O ministro do Equipamento e Planeamento rejeitou na cerimónia as acusações de ter procedido a uma limpeza partidária. Os privados estão interessados na distribuição da água. O negócio é rendoso e promete melhor controle da qualidade. A ideia foi avançada numa reunião da Associação Industrial Portuense. 25% da população portuguesa não tem água potável e quem pode beneficiar deste serviço nem sempre o faz com a qualidade que seria de esperar. Pouças Martins, ex-secretário de Estado do Ambiente, defende a água como uma indústria rentável em diversas áreas. O que se pretende é que os privados, com uma capacidade de gestão mais evoluída, consigam fazer mais depressa e melhor aquilo que ainda falta fazer, o que ainda é muito. Portugal ainda há muito que fazer no sentido de levar água de qualidade à casa das pessoas, há muito que fazer no sentido de despoluir aquela água que em nossas casas nós sujamos. A distribuição da água sempre esteve entregue ao setor público. Responsáveis pela conservação deste precioso líquido são as câmaras municipais. Se a iniciativa passar para os privados, será até mais fácil responsabilizar as empresas pelo mau estado da água. A nível nacional, já há grupos empresariais fortes, interessados, eles próprios, em ter atividade neste setor. Isso é bom, vai gerar novos postos de trabalho, vai, no fundo, permitir que nós tenhamos água em casa com mais qualidade e sem que isso tenha implicações significativas nos orçamentos familiares. Em Portugal temos água que chega e empresários interessados. Agora é preciso criar condições para a união. O 24 horas vai agora para intervalo. Na segunda parte, a homenagem a José Vilhena, um caricaturista polémico. Até já. Na Grã-Bretanha, como se esperava, o Partido Conservador foi derrotado nas eleições municipais. Ainda não há resultados finais, mas, de acordo com as últimas projeções, os conservadores não ultrapassam os 28% dos votos. A oposição deverá atingir um resultado próximo dos 44%. A um ano das eleições gerais, os conservadores admitem já a substituição de John Major como líder do partido. Na Libéria, o clima de tensão voltou. O líder da principal facção do país prometeu arrasar o quartel-general do seu rival. Entretanto, a população civil procura refúgio nos países vizinhos. Ao todo eram cerca de 150. Fugiram da Libéria por causa da guerra civil. Chegaram à capital da Serra Leoa a bordo deste pequeno cargueiro fretado pelas Nações Unidas. Mais uns tantos a juntar a muitos outros que tentam por todos os meios deixar um país ingovernado onde o poder há muito caiu na rua. Uma guerra civil que começou a 6 de abril, depois do general Taylor ter tentado prender o chefe da facção Kran. Na quarta-feira, fracassou a tentativa de mediação norte-americana devido à recusa dos rebeldes em negociarem com Washington. Entretanto, sabe-se que o general Taylor, um dos chefes guerreiros, se preparava para o assalto final ao quartel onde está entrincheirado o seu principal rival. O clima que se vive em Monróvia é de caos e destruição. Uma operação militar montada pelos Estados Unidos permitiu já que cerca de 2.000 estrangeiros deixassem a Libéria nas últimas semanas. Yasser Arafat pede um maior empenhamento das Nações Unidas na paz para o Médio Oriente. Um pedido a par das queixas da falta de financiamento para a reconstrução económica dos territórios palestinianos. Yasser Arafat em Nova Iorque para conversar com Boutros Ghali, o secretário da ONU. O líder da OLP se foi falando com os jornalistas e numa sessão de perguntas e respostas explicou o que queria das Nações Unidas. Em primeiro lugar,
uma maior intervenção no processo de paz do Médio Oriente. E depois quer lembrar que a paz também se constrói, ou seja, numa palavra, dinheiro. O líder da OLP refere os desempregados palestinianos e a falta de infraestruturas nos territórios autónomos. Yasser Arafat está de visita aos Estados Unidos e foi recebido pela primeira vez como um líder político. Como presidente da alta autoridade palestiniana, recebeu de Clinton elogios e agradecimentos por ter retirado dos estatutos da OLP a cláusula com a referência à destruição do Estado de Israel. Mas do presidente norte-americano, Arafat não conseguiu nenhuma doação financeira, apenas a promessa de maior pressão junto dos países que se comprometeram na ajuda e ainda não cumpriram o acordo. Aliás, a falta de dinheiro tem sido a queixa constante nesta viagem. Arafat afirma que a ajuda monetária prometida na altura do acordo de paz Israel-OLP está a chegar a conta-gotas. No ar, a frustração. Como explicar aos palestinianos a falta de apoio do Ocidente? Sempre ficam as imagens da cerimónia da assinatura de um acordo com o Banco Mundial. Verbas para criar emprego e compensar o prejuízo causado pelo encerramento das fronteiras de Israel na sequência dos atentados suicidas em fevereiro. A justiça italiana reconfirma a condenação de Bettino Craxi. O antigo primeiro-ministro foi condenado em 94 por estar envolvido num caso de pagamentos de comissões ilegais. A defesa recorreu, mas voltou a perder e Bettino Craxi vê o total das condenações subir para 26 anos de prisão. Craxi encontra-se refugiado na Tunísia. É uma sentença que se pode assumir. Invulgar foi a presença de espírito de um jovem americano. O autocarro escolar ia desgovernado. Com toda a calma, avançou para os comandos e evitou a tragédia. Era mais uma viagem para casa. A velocidade do autocarro aumentou e um estudante de 16 anos resolveu ver o que se passava. Lá à frente, o motorista desmaiado, o autocarro sem controle. Evitou-se o pior. John conseguiu parar o autocarro num campo de milho. A história conta assim. Eu fui lá à frente, perguntei ao motorista se estava bem. Ele não respondeu. Virei-me, peguei no rádio e pedi ajuda. Um pequeno herói controlou o autocarro com uma mão no travão, com a outra desligou o motor. As 23 crianças saíram do acidente com algumas nódoas negras, nada mais. Podia ter sido uma tragédia, não passou de um grande susto. Sem controvérsias, decorreu no Parlamento uma homenagem ao Futebol Clube do Porto. Da direita à esquerda, os homens políticos do Norte ultrapassaram as questões ideológicas. Mudou a tribuna, mas não mudou o homem. Pinto da Costa, presidente do Porto, sempre deputado, nem pensar. Não é minha intenção, nem é esse o meu desejo, nem é essa a minha ambição. Não será um dia o deputado Pinto da Costa? Não serei de certeza absoluta, porque se tivesse interesse nisso já o poderia ter sido. Gostou de o ver hoje sentado no hemiciclo? Gostei, só receio que o dia de hoje tenha definitivamente arredado a hipótese de alguma vez ser deputado, porque a sessão de hoje não foi muito entusiasta, muito animadora. Não? Um dia especial para o Dragão Mor e a homenagem não podia ser mais oportuna. São pessoas que têm grande responsabilidade no país, como é evidente, qualquer deputado, e o facto de, mesmo com todas as suas obrigações, e num dia que se já previa cansativo como foi o de hoje para todos eles, terem a disponibilidade para festejar um título do seu clube, que também é o meu, é evidente que atribui um grande significado e por isso aqui estou também. Já alinhavou o seu discurso durante esse jantar? Não vou fazer nenhum discurso. O que eu tenho aqui são as intervenções que houve no Parlamento, eu não vou fazer nenhum discurso. E venha de lá então, o jantar que se faz tarde. Políticos de todos os quadrantes reunidos à mesa, juntos pela cor do campeão. Nós agora estamos aqui como bons desportistas a confraternizar, para além da opção ideológica de cada um. Acho que isso que é agradável é salutar para o desporto e para a democracia. Pinto da Costa, deputado por um dia, mas regionalista para sempre. A sexta etapa da Volta ao Alentejo foi vencida por Miguel Indurain. O campeão espanhol deixa cada vez menos hipóteses aos ciclistas portugueses. A manhã alentejana acordou muito frio. Ou a tradição já não é o que era,
ou o inverno regressou à planície. Bom, seja como for, eles, os ciclistas, lá trocaram o conforto da cama pelo desaconchego do selim. Todos não. A partida para ser dada e eis que chega Indurain. Dom Miguel decidiu dar mais um momento à sua comunidade. Mas pode, afinal, ele é o rei. Sim, senhor mestre, terão dito alguns dos colegas de percurso, faça o favor de se instalar. Largaram para a etapa rainha, que para além de 2 contagens de montanha, era suposto contar com 194 km entre Monte Moro Novo e Castelo de Vigo. O erro foi detectado quando a direção da corrida percebeu que do Crato a Porto Alegre são apenas 21 e não 41 km como estava marcado. Com 1 hora de corrida saiu Luís Barradas de Janotas e Simões, a equipa de que mais se ouve falar nas etapas, ataca a todo o instante. Em posição intermédia colocaram-se Luís Machado do Troia Marisco e Vidal Fitas da Iquete Altavira. Com 2 horas de corrida decidiram unir-se, com um objetivo só, alargar a vantagem sobre o pelotão, que chegou a cifrar-se em mais de 7 minutos. A coisa parecia estar a resultar, o pelotão estava conformado, mas na frente a ação dos fugitivos tornou-se uma fita. Zangaram-se as comadres e ninguém se entendeu. Na subida para o Marvão, o espanhol Vítor Moratilha e Joaquim Salgado foram os primeiros no alto da serra, mas cederiam um pouco depois. Estavam cumpridas 4 horas de corrida, que mais uma vez seria decidida nos metros finais e pela Banestre. Na escalada para a Senhora da Penha, impuseram o ritmo, desmembraram o pelotão e lançaram José Uriarte. O mérito da resposta com a Paulo Ferreira do Maia Jumbo, excelente corrida, e a David Garcia, da Euskadi. O rei não gostou e decidiu ganhar no alto dos 174 km. Na geral, os irmãos Indurain continuam a liderar. David Garcia, terceiro, Paulo Ferreira, em quarto, é o melhor português. José Vilhena é um dos nossos mais polémicos caricaturistas. Durante o chamado PREC ficaram célebres as suas críticas mordazes. Esta noite foi homenageado, mesmo por alguns dos mais visados. É uma muito especial crónica de uma revolução. Desenhos e aguarelas do decano dos caricaturistas portugueses, executados e publicados entre abril de 1974 e maio de 1982. Uma das épocas mais férteis da produtividade de José Vilhena. Eu fechei em 77, 78. A partir daí continuei a fazer caricaturas, mas e a publicar revistas, mas já não com esta acutilância que tinha logo a seguir ao 25 de Abril. A exposição é da iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa. O poder, afinal de contas, a patrocinar a mostra de um homem que zurzia à direita e à esquerda. Eu acho que é próprio dos caracteristas de talento serem incómodos. E ainda bem que o José Vilhena é incómodo e foi incómodo, sobretudo, durante a ditadura. Para os ditadores que o mandaram prender por várias vezes. E é também uma homenagem a um homem que foi um resistente quando Portugal não tinha liberdade. Um cartunista que tanto zurziu à esquerda como à direita. Nunca se sentiu atingido? É próprio de quem tem independência de espírito. Há, evidentemente, algumas caricaturas em que eu me sinto, enquanto família política, atingido, mas para um democrata é perfeitamente normal que isso aconteça. A exposição está patente desde hoje no Palácio Galveias, no Campo Pequeno, em Lisboa. Na Galeria Zé dos Bois, a noite foi de estreia para uma peça de teatro. Trata-se de um espetáculo interativo entre vídeo e palco. A peça chama-se Handicap e é, pelo estilo, uma novidade. Saiu-me um político nos cornflakes. Um político que eu já tinha. Perguntei aos colegas lá na cantina se não tinham nenhum político repetido para a troca. Mas descobri que todos eles já tinham um governo formado. Cada governo dava direito a um povo. E havia alguns que até já tinham vários povos e estavam a formar confederações e mercados únicos. O sobrinho do McGuffin, que estava lá no aprovisionamento, ainda me propôs um presidente. Mas, meu Deus, o que é que eu ia fazer com o presidente? Quando me sair um militar, invado-os a todos. É uma peça onde se está sempre a pôr em causa o que é realidade, o que é ficção, o que é mentira, o que é verdade. Isto é, por exemplo, se um ator está a representar mal um louco ao vivo, até que ponto é que isso é mais verdade do que uma bela representação de um ator, ou um outro, ou o mesmo, em vídeo? Vai em cima do nada. Somos minimalistas? Sim.
McGuffin é um elemento ficcional da peça que também é real, mas por ser tão real eu não posso... Quer dizer, não sei se ele gostaria que eu falasse dele agora. Quer dizer, depois vais perceber isso talvez no espetáculo. Tinhas razão. Que? Sobre os minimalistas tinhas razão. Sobre os minimalistas, eu tinha razão. Tu tinhas razão. Eu tinha razão sobre esses chorinhas. Tu tinhas razão sobre esses chorinhas. Tinhas razão sobre os minimalistas e és simpático. Este foi o 24 Horas. Em nome da equipa do jornal, desejo-lhe uma boa noite. Até amanhã.